A gente está numa sequência, sem que seja uma série, né? Porque a gente sempre trabalha com séries. E nós estamos numa sequência que a gente está chamando de mensagens avulsas, que o pastor Kevin teve conosco a semana passada. Essa semana eu vou estar com vocês e depois o pastor Jonathan volta com uma série Tudo Indica Jonas, mas ainda tem algumas definições, né? Novembro eu vou estar 3 semanas fora, então pastor Jonathan, a Elo vai estar por aqui, a Carrie, então eu vou estar na África, em Portugal e em Orlando, que é outro país, outra realidade. É ruim porque eu trabalho, né? Se fosse passeio, tava bom, né? Então, orem por essa viagem. Eu começo dia 9 e volto dia 23. Então, ficava 3 domingos fora. A primeira vez que eu fico 3 domingos fora, mas trabalho assim nos levou a ficar fora aí. É a última viagem do ano, graças a Deus. Daí, em dezembro, estamos juntos para celebrar a Páscoa. A Páscoa não, celebrar o Natal, né? Joia, a mensagem de hoje, eu queria trazer algumas reflexões sobre o Salmo 100. Nós vamos conversar no Salmo 100, então se você quiser abrir sua Bíblia, daqui a pouco a gente vai entrar efetivamente no texto, né? Salmo capítulo 100, ok? Você já teve a oportunidade de ter uma audiência com uma autoridade? Você já foi com o presidente da República, com o governador, com o prefeito? E normalmente só tem 2 formas de você se relacionar com uma autoridade. Ou existe um convite para a sua pessoa, né? Seja que você iniciou ele, mas tem que partir dele um convite. Você não tem acesso de ir entrando e abrir a porta dessa autoridade. Tem que ter a iniciativa daquele que está à frente, do presidente, do governador, do que seja. E a segunda forma é uma convocação, que é quando aquela autoridade te chama para estar presente com um propósito bem definido. Então você tem convite e tem forma e convocação. São 2 formas que nós temos para se relacionar com a autoridade. Eu confesso que eu estou tentando lembrar, mas eu acho que eu nunca tive junto a uma autoridade, prefeito, governador, presidente, nada. Nunca tive essa oportunidade, nunca fui famoso. Alguém aqui já foi? Não, todo mundo é igual. Né? Prefeito pode ser? Pode ser. Então a Sandra é prefeita de Colorado Springs, Brasil. Né? Você é a prefeita dos brasileiros. Quem não conhece a Sandra, né? Então o pessoal chama ela de prefeita. Né? O que determina a nossa acessibilidade, o nosso acesso à autoridade, é ele mesmo. Né? Então, você não chega lá e fala, hoje eu vou falar contigo, Donald Trump. Hoje eu vou falar contigo, eu não sei o nome do prefeito. Governador, eu vou falar contigo. Não. Quem determina o seu acesso é a própria autoridade, que tem seus padrões, as suas formas e todo o seu protocolo que tem que ser seguido para que você tenha esse acesso. Acessibilidade nada mais é que uma condição de acesso. É bom questionar, o dicionário ajuda pra caramba às vezes, né? Então é uma condição de acesso. Obrigado, né? Fala um pouquinho mais. De chegar ou de se aproximar sem barreiras. Isso significa acesso, acessibilidade. Como que eu posso me aproximar, chegar, sem nenhuma barreira? Na autoridade, quando você busca um acesso com uma autoridade, é inevitável que ele tome essa decisão de ser acessível. Porque senão você não consegue. Você não vai conseguir um acesso com ele. A nossa vida é uma constante batalha humana entre a nossa autossuficiência e a dependência em Deus. Porque como a nossa analogia aqui com a autoridade, quando nós queremos ter um acesso com alguém que é uma autoridade, esta pessoa, a autoridade que determina esse acesso. Só que muitas vezes na nossa vida cristã, a gente quer determinar como tem que funcionar Deus. Vocês já notaram?
Como tem que funcionar? Tem que entrar no meu pacote, na minha forma de ser, nas minhas vontades, nos meus desejos. Então você está começando, você estabelece o padrão do que é ser feliz, do que é ser bem-sucedido, do que Deus tem que fazer. E essa é uma realidade que não tem em nenhum outro lugar, a não ser no seu relacionamento com Deus. Já notou? Porque vai fazer isso com o presidente, vai fazer isso com o governador. Não faz. Simplesmente você não tem essa oportunidade. Você tem essa oportunidade com Deus de entender como você vai tratar a autoridade divina. Porém, todavia, as Escrituras nos dão direção nesse relacionamento. E o Salmo 100, ele é um desses que nos dá algumas direções de como esse relacionamento com a autoridade divina, que se você raciocinar comigo, a gente está falando nada mais, nada menos do que o Criador, aquele que te fez, do nada. Nós não estamos falando do presidente, nós não estamos falando do prefeito, a gente não está falando de ninguém, a gente está falando do Criador. E o Criador, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, a gente quer moldar, a gente quer definir de acordo com a nossa necessidade e nossos interesses. É uma busca constante dos meus interesses e que Deus responda aos meus interesses. E ai se não responder, porque daí eu fico de bico, fico mal e me distancio dele. O Salmo 100 vai nos ensinar como que nós devemos viver a vida e qual o objetivo desse relacionamento com a autoridade divina, com o Deus Todo-Poderoso, com o Criador dos céus e da terra, aquele que disse, haja luz e houve luz. Vocês já pararam para analisar isso? E luz em toda a terra. É aquele que falou para Jó, onde você estava quando eu defini onde o mar começaria e o mar terminaria? Você já foi no mar? Você olha, não tem fim aquele negócio, parece que não tem fim. E para Deus é aquele que começa aqui e termina ali. É algo muito distante da gente, né? Esse salmo vai provocar, e eu espero que eu consiga fazer isso até o final da mensagem em vocês, se esse salmo é um convite ou é uma convocação para você. Eu espero que até o final dessa mensagem você consiga fazer uma reflexão. Esse salmo, eu leio como um convite ou como uma convocação a mim? E é interessante que talvez alguns aqui vão ler como convite e talvez alguns vão ler como convocação. Porque está muito relacionado de como vemos Deus para determinar se é um convite ou uma convocação. E é isso que eu quero caminhar com vocês. Então a gente vai caminhar no texto e tentar comprovar, eu vou comprovar essa ideia e ajudar vocês a fazerem essa reflexão aonde vocês se encontram. Se um salmo como esse está te levando a entender que isso é apenas um convite ou isso é uma convocação. O salmo vai nos ensinar que não é a situação que eu vivo que determina a autoridade divina. A autoridade divina, ela não é determinada pela sua frustração, pelas suas dificuldades e nem pela sua alegria. A autoridade divina ela é absoluta, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Então, essa batalha constante que nós temos de autossuficiência versus dependência é constante na minha vida, não sei se na sua. Tem hora que eu quero que Deus faça exatamente o que eu quero. E tem horas que eu falo, Senhor, faça a sua vontade. Faça a sua vontade. Tem um cântico que a gente canta aqui nos Estados Unidos, que eu entendo a poesia, mas eu vou fazer uma certa crítica, mas tem uma poesia por trás, tá? Mas é só para ilustrar. Ele diz assim, que o Deus
de Jacó, o Deus de Maria, ao Deus de Jacó, ao Deus de Maria, eu quero que você faça o mesmo que você fez com Maria e com Abraão. Aí eu olho e falo assim, Deus, quem sou eu para achar? Só que a poesia está por trás da fidelidade de Deus. Tudo bem, eu entendo que a poesia é dele. Mas se a gente olhar as palavras, parece que eu quero receber a mesma bênção que Abraão recebeu. Só que eu não estou pensando na bênção que eu já tenho de Abraão. Eu estou pensando na bênção que talvez quando Abraão estava em dificuldade, Deus proveu. Mas você já tem a bênção de Abraão. Por que cantar a bênção de Abraão? Por que cantar a bênção de Maria? Maria foi agraciada. Foi agraciada. Senhor, eu quero que você faça o mesmo comigo. Não vai fazer o mesmo que fez com Maria naquela situação. Mas o poeta está querendo dizer a fidelidade que esteve com Maria, fidelidade que teve com Abraão. Mas muitas vezes a gente confunde que a gente quer que ele faça aquilo que eu quero. Acompanhe comigo a leitura dos Salmos e vamos correr. São 5 versículos só. Versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Entrai pelas portas dele com ações de graça e em seus átrios com louvor. Rendei-lhes graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. A lição que eu quero trabalhar com vocês hoje é que a acessibilidade a Deus, o acesso a Deus, nós precisamos entender que é pura graça. A gratidão por ser graça, que é algo que nós não merecemos, esse acesso, ele veio a nós e nos deu esse livre acesso como sendo a maior autoridade, né, o Criador dos céus e da terra. A única resposta, a única que nós podemos ter a esse acesso a Deus é a gratidão. É isso que o Salmo vai nos ensinar. Ah, mas você vai falar, então a minha vida tem que ser uma constante vida de gratidão? Sim. A única resposta é a gratidão. Então eu não posso pedir nada a Deus? Pode, mas pedir com o coração grato do que Ele já deu. E se não vier, eu continuo sendo grato. Porque a gratidão é a única forma de adoração. Adorar a Deus, de acordo com esse salmo, é ser grato a Deus. Não pelo que Ele vai fazer, que Ele vai, mas por quem Ele é e por que Ele fez na cruz do Calvário. E já basta. Estão comigo? Já basta. Então, se isso já basta, tudo demais, tudo que vier mais, é graça. E pela graça eu tenho acesso. Interessante que, diferente do presidente, do governador, de quem for, você tem livre acesso. A maior autoridade que existe, que é Cristo, que é Deus, a pessoa que criou os céus e a terra, que veio até a terra para ser como um de nós, para viver como um de nós, se tornou como um de nós. Por quê? Para que pudesse trazer restauração, o que Ele fez. E só Ele podia fazer porque o pecado tomou conta. E só um Deus santo, perfeito, justo, que tem acesso e poder para isso. O Salmo 100 é uma chamada à adoração. Por que eu falo que você tem que sair daqui hoje fazendo a reflexão? É um convite ou é uma convocação? Onde você aterrizar é como você vê Deus. Deus te convida a adorar ou Deus te convoca a adorar?
Deus tem que pedir permissão para a sua adoração? Ou é Deus falando assim, eu sou o Criador dos céus e da terra, é assim que adore e adore a mim? O versículo 1, ele já traz direto e já provoca essa reflexão. Quando ele diz que toda a terra celebre, não só quem é crente. A celebração de júbilo, de adoração, júbilo, alegria, é para todos, para a humanidade. Não é só para os crentes. O problema é que talvez os não crentes, as pessoas que não confiam em Deus, não acreditam em Deus, eles estão no constante espera de um convite. E o cristão já entendeu que ele tem uma convocação de uma constante adoração pela gratidão. Celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. Se você acha que você não tem a convocação dada por Deus para adoração, e na prática, isso, a gente vai ter que pensar isso, como isso funciona na prática. Talvez é porque você ainda não entendeu quem Deus é e o que Ele fez. Porque se você entendeu quem Deus é e o que Ele fez, não tem outra resposta, é convocação. Eu sou convocado a adorar, porque senão eu estaria perdido. Eu estaria condenado eternamente. Mas pela graça, Ele se fez homem, Ele veio a nós e se apresentou e nos deu acesso à salvação. Como você vê Deus determina se esse salmo é uma convocação ou é um convite. Confesso que quando eu li esse salmo, uma das coisas que nós pregadores fazemos muito é prestar atenção, principalmente nos verbos de ação. E se vocês notarem, tem 7 verbos de ação muito fortes. Celebrai, servir, apresentar, sabei, entrai, rendei e bendizei. É uma convocação a adorá-lo. Deus quer ser adorado. E Ele convoca você a essa adoração. E se você vê Deus como Criador, como seu Senhor e seu Salvador, não tem outra resposta a essa convocação. Ela vai ser natural, com uma vida de gratidão constante pelo que Ele é e o que Ele fez. O Salmo 100 trabalha também, e eu quero caminhar com vocês nos versículos, os atributos de Deus não comunicáveis. Deixa eu explicar um pouquinho. Deus tem atributos que são os comunicáveis e os não comunicáveis. Eu deixo para o Jonathan e a Karen um dia dar uma aula de EBD mais detalhada sobre isso, tá? Mas os atributos comunicáveis, nós temos acesso a esses atributos. Está presente em nós de alguma forma. Os não comunicáveis é exclusivo do Deus Criador, do Todo-Poderoso, daquele que te fez. Isso vai longe, mas eu deixo para eles um dia reservar uma data para a gente conversar sobre isso. E eu quero que você me acompanhe nos 5 versículos e preste atenção, e eu vou mostrar para vocês os atributos que fundamentam, que dão base para que eu leia esse salmo e eu caia de joelho grato a esse Deus. Vamos começar. Primeiro, versículo 1. Nós vamos ver a onipotência de Deus. É pelo poder de Deus, por quem Ele é e o seu poder, é que nós temos acesso a Ele. Lembra que eu falei que você não chega lá na porta do presidente Trump, de quem for, chuta e fala, eu quero uma sessão com você. Um encontro. Não. Sempre parte da autoridade. Seja convocação, seja convite. E Deus, no seu poder, onipotência,
nos permitiu entrar. Meus irmãos, você foi permitido ter acesso a Deus se você passou pela cruz. Se a cruz é uma realidade na sua vida, se o que Deus fez na cruz do Calvário através de Jesus Cristo faz sentido para você, esse acesso foi te dado. Hoje, você tem livre acesso, mas pelo poder dele. O versículo 1 é o ponto de partida. Somos convidados ou convocados, e é uma reflexão sua, a adorar ao Senhor. Somos convidados ou convocados a adorar o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. O Salmo começa com um verbo de ação, e não, esse verbo de ação ele não é um verbo futuro. Celebrai no futuro, vamos celebrar depois. Não, é celebrar agora. É uma ação imediata. É uma constante celebração. Não é uma sugestão. Se você não crê em Deus, ele é um convite. Se você crê, é uma convocação. Por quê? Porque não tem como você responder diferente. Não tem. Se você crê que ele é um Deus todo-poderoso que se fez homem e que trouxe restauração na minha vida, trouxe salvação para a minha vida, é só joelhos no chão e gratidão. É uma convocação, eu sou chamado a isso. Eu vou para isso. Agora, se você ainda não entendeu isso, é um convite. Venha adorá-lo. Venha adorá-lo. Ah, mas eu não consigo. Porque ainda você não passou pela cruz. Porque uma hora que você passar pela cruz e entender o que Deus fez na cruz do Calvário por você, isso se torna uma convocação natural. Eu quero adorá-lo, eu sou grato a Deus por tudo que ele tem feito. E por tudo que ele é. Outro aspecto é a universalidade. Toda a terra o adore. A adoração não é um clube exclusivo da elite espiritual. Ah, pastor, o senhor fez teologia, então o senhor pode adorá-lo. Não. A adoração é um convite a toda a terra. Meus irmãos, não existe uma pessoa na terra que não olha para a criação e não consegue entender que tem um Criador. Eles tentam criar alternativas, mas a beleza, o design é tão lindo, é tão maravilhoso, é tão perfeito, que tem que ter tido uma mão de um Criador para que isso aconteça. E não é qualquer Criador, é o Criador. Aquele que não teve início, meio e fim. O Deus Todo-Poderoso. Alegria com júbilo, a ideia do júbilo, alegria. A adoração bíblica, ela deve ser cheia de alegria, meus irmãos. Ah, mas pastor, você não sabe o que eu estou passando. Essa semana aconteceu tudo na minha vida. Tudo de errado. Sabe qual é a adoração bíblica, mesmo nessa semana terrível? Alegria. Porque eu sou salvo pelo Salvador. Eu sou filho dele. Eu tenho um pai perfeito. Como diz nos últimos versículos, nós vamos chegar lá. Ele é bom, ele é misericordioso, ele é fiel. Ah, mas eu não estou vendo. Mas você não foi chamado para ver. Você foi chamado para adorar. Você foi chamado para obedecer. Você foi chamado para joelhos no chão e agradecer por tudo que ele é. Você não foi chamado para entender tudo nessa terra. Se você acha que você veio para essa terra e você vai entender tudo o que está acontecendo aqui, meus irmãos, você vai viver numa constante frustração. Porque a nossa limitação, nós não somos o Criador, nós somos criatura. Nós não temos a visão do todo. Nós não sabemos o que está acontecendo. O meu pai, ele fala uma coisa muito interessante, não tem nenhuma base bíblica, tá? Mas ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz, quando eu chegar no céu, se eu tiver oportunidade, né? Que a gente não sabe, o texto não fala,
e tiver uma sessão de cinema, onde vai passar a minha vida, do começo ao fim, eu quero sentar na poltrona e quero entender coisas que eu nunca entendi. Por que deu certo, por que não deu certo. Deve ser uma coisa interessante. Você fala, obrigado, viu, senhor? Que bom que o senhor não me deu aquilo. Eu queria tanto, mas agora estou vendo o estrago que ia fazer. Talvez nós vamos notar livramentos. Talvez nós vamos notar soberania. Eu quis isso para você e ponto. Porque eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus criador dos céus e da terra. E sua resposta é única. Joelhos no chão e gratidão. Mas talvez você vai ver que é livramento. Talvez você vai ver misericórdia. Talvez você vai ver fidelidade. Ou melhor, você vai ver tudo isso junto. Isso que é legal. Está vendo? Você não vai assim se perder nisso. Porque você vai estar no céu. Onde não tem pecado. Você vai entender, vai fazer sentido. Porque todos os atributos de Deus vão ser manifestados se você tiver essa oportunidade de ver a história da sua vida. Que eu não sei se a gente vai ter, tá? Isso é só um exemplo. Meus irmãos, nós somos chamados a celebrar com alegria. Quando a gente vem aqui na igreja, aqui ou na sua igreja americana ou qualquer outra igreja, você vem para adorá-lo. E adorá-lo em gratidão. E adorá-lo em alegria. A gente se reúne às 5 da tarde. 3h30 tem um soninho que bate no domingo, que é terrível, não é verdade? E qual que é a tendência? Não vou para a igreja. E eu não estou falando de vir nessa igreja. A gente sempre tem um bom argumento para não estar com os meus irmãos em adoração. Agora, você tem que vir aqui todo dia, senão você não entra no céu? Não, não é isso. Não é isso. Você vai entrar no céu porque você reconhece que Ele é Senhor e Salvador. Não se você entra toda semana naquela porta, gente. Mas eu entro toda semana naquela porta porque eu quero adorá-lo, eu quero ser grato, porque eu não preciso entrar toda semana naquela porta. Porque a graça dele foi manifestada sobre nós. Algumas semanas atrás, eu passei com vocês, e acho que ajuda a gente a pensar nessa ideia do convite, convocação, quero saber, que é uma reflexão pessoal sua, onde você está. Normalmente, lembra que eu falei que normalmente o relacionamento com Cristo, ele começa com uma identificação muito positiva. Então você vê que Jesus foi uma pessoa boa. Talvez naquele momento que você está no desespero, que você sai orando que nem um condenado, e Deus responde. Então naquele momento, nossa, esse Deus é maravilhoso. A identificação ocorreu, eu preciso dele. Só que na próxima aprovação, ou melhor, nem na próxima aprovação, quando está dando tudo certo, agora eu não preciso dele. É o Deus geladeiro, eu vou nele quando eu estou com fome, quando eu tenho uma necessidade. Deus não ama geladeira. Você não vai a ele quando você está com fome. Deus é o Criador, eu vou a ele em adoração e gratidão a todo momento, a todo momento, a todo momento. Mesmo quando é aquele pior momento. Segunda etapa desse processo, a gente viu algumas semanas, é que quando eu me identifico, seja por uma situação, seja por uma história, seja por uma pregação, eu quero conhecer mais. Então, joia. Entendi quem é Deus. Eu quero aprofundar nesse conhecimento. No aprofundar do conhecimento de Deus, eu começo a perceber que Ele é o Criador, que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que eu tenho que entregar minha vida a Ele. Não é sobre mim, mas é sobre Ele. Então entra a questão da autossuficiência e dependência. Eu dependo dele ou sou autossuficiente? O povo de Israel, meus irmãos, em Juízes, quem leu Juízes é um livro que não lê para criança. Pode ler sim porque é a Bíblia, não tem problema. Só tem que explicar direitinho. Mas tem cenas muito fortes. Mas o povo de Israel ele passava por um ciclo muito interessante. Ele começava a ser oprimido a ponto de ser destruído quase. E aí o que eles faziam?
clamavam a Deus. Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, nos livre. Deus, na sua infinita misericórdia, sabe o que fazia? Enviava um juiz, que naquela época não tinha reis. Enviava um juiz. Esse juiz era pessoas comuns que se tornavam grandes guerreiros, que levavam o povo de Israel ao quê? A vitória. E aí o povo de Israel, quando tinha a vitória, caía de joelhos no chão. Obrigado, Senhor. O Senhor é um Deus todo-poderoso, o Senhor cuidou, o Senhor protegeu. Obrigado. Passava uma semana, 2, a rotina voltou. Tá tudo bem. O que eles faziam? Obrigadas. Agora, pode achar que eu estou sob no controle agora. Eu não tinha controle, agora eu tenho. Então, fica tranquilo. Vinha outro povo, atacava o povo de Israel, a ponto de eles quase serem destruídos. E o que o povo de Israel fazia? Perdi o controle. Senhor, volta. Precisamos de ti, não estamos, vamos ser destruídos. Deus, na sua infinita misericórdia, o que fazia? Colocava outro juiz, que levava eles à vitória. Eles caíam de joelhos, clamavam gratidão, fidelidade eterna. 2 semanas depois, o que acontecia? Colocava Deus de lado. E assim, várias e várias vezes. Você já viu essa história? Eu digo por mim, não posso falar por você. Eu vejo todo dia de manhã no espelho. Quando eu vou escovar meu dente, eu bato e olho e falo, você. Que quando tá tudo bem, eu tô tranquilo. Eu posso deixar Deus de lado. Mas quando a crise vem, entrar por aquela porta é imediato. Quando tá tudo bem, 3:30, soninho. Hoje não. Mas quando a coisa aperta, 3:30, soninho, nada. Primeiro que você tá com pânico, desespero. Você tá buscando solução. Você tá clamando. Como era o povo dizer? Israel. As circunstâncias, meus irmãos, elas não determinam a nossa adoração. E sim o adorador, o que deve ser adorado. As circunstâncias não determinam a sua adoração. E o que determina é quem você adora. Por isso que eu digo, talvez é um convite para você isso aqui, porque você ainda não entende quem você deve adorar. Mas se você já entendeu, já sabe quem é Deus e o que Ele fez por você, não tem circunstâncias no mundo que vão tirar a alegria dos seus lábios. Sabe por quê? Porque eu estava perdido e agora estou salvo. Mas o que você fez? Nada. Pura graça. A única coisa que Ele me pediu é joelho no chão. Reconheça que eu sou seu Senhor e seu Salvador. Só. Mas eu não preciso vir todo dia. Eu não preciso ler a Bíblia todo dia. É bom? Claro que é bom. Ajuda o crescimento espiritual. Ajuda você a estar mais próximo de Deus. Ajuda você a não ter esses lapsos de distanciar de Deus. Achando que você é autossuficiente. Porque quando você lê a Bíblia, você volta e fala, não sou. Preciso de Deus. Por isso que ajuda todo dia uma leitura da Bíblia. E não porque você precisa cumprir um ritual de leitura. Sabe por quê? Porque a cruz pagou por tudo. O Deus Criador pagou por tudo. O preço foi pago por Ele. Não pelas circunstâncias. Então, quando a crise vem, quando a dificuldade vem, distanciar de Deus reflete, sabe o quê? Que você ainda está olhando para as Escrituras como um convite. De vez em quando eu pego, de vez em quando não, mas eu nunca entendi a ponto de olhar para isso e falar assim,
Você tem uma convocação, porque eu creio no Deus Todo-Poderoso. Eu quero adorá-lo a todo momento. As circunstâncias, elas vão afetar a nossa atitude, não a essência da adoração, que é gratidão. O lamentar. Você vai falar, mas pastor, lamentar na Bíblia é algo comum, presente. Sim, mas o lamentar, Davi lamentando, ele nunca perdeu o controle de quem Deus é, da alegria que Deus já fez, da salvação. Só que as situações da vida são cruéis. A gente sente a pancada. A gente sente. Mas elas não podem determinar se eu tenho que ser grato a Deus ou não. A gratidão é a essência da adoração. É a única forma de você adorar a Deus, é sendo grato. Nos cânticos, na sua vida, no servir. O convite é uma resposta passiva e condicional. A convocação é uma resposta ativa e incondicional. Não tem condição para adorar. Se você entende que celebrar com júbilo ao Senhor é uma convocação, não tem circunstâncias que vão determinar se eu tenho que adorá-lo em gratidão ou não. Ela é incondicional. Não. Se me fizer bem, eu adoro. Se não, eu não adoro. Não. Versículo 2. Acesso à presença, fundamentado na onipotência de Deus. Nós temos acesso à presença deles, meus irmãos. Meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso nos deu acesso à presença dele. Quando? Qualquer momento, qualquer hora. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. O ato de servir a Deus é adoração em ação. Meus irmãos, servir carregando uma cadeira, servir preparando o alimento para o seu irmão, servir de qualquer outra forma, ajudando os carentes, as pessoas necessitadas, é um ato de adoração. Porque eu entendo o propósito de Deus. Eu entendo o que Deus fez. Eu entendo quem Ele é. E por isso eu respondo em adoração cantada. Eu respondo servindo. Nós estudamos João 13. Meus irmãos, o cristão que não serve, não serve. Servir é um ato de adoração em ação. Esse acesso é provido pela onipotência de Deus. O poder de Deus limitado, Ele nos deu esse acesso. Meus irmãos, nós vamos entender o poder de Deus aqui. Esse acesso nos foi dado não porque Ele tinha a chave e abriu a porta. Não. Porque Ele permitiu. Na pessoa de Jesus Cristo, Ele desejou, de livre e espontânea vontade, vir morrer na cruz do Calvário por você, para te dar esse acesso. Não só jogou a chave, Ele veio a nós e nos deu esse acesso e falou assim: vem a mim, cansado e oprimido, e eu vos alivio. Esse acesso só se dá pelo poder ilimitado de Deus. Sabe por quê? A santidade de Deus jamais seria alvo do nosso acesso como pecadores. A santidade de Deus não permite o pecado. O poder dele é tão grande que ele nos deu acesso. Então, quando ele olha a nós, através da cruz do Calvário, pelo que foi feito na cruz do Calvário, Jesus, ele olha a nós, ele não nos olha como pecadores. Ele nos olha como santo. E somente o Deus Todo-Poderoso tem esse poder.
de dar acesso a um pecador à santidade de Deus. Se você já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, você é santo. Ah, mas eu peco. Mas você é santo aos olhos de Deus. A jornada do pecar vai ser uma batalha. E tanto é que essa santidade, esse acesso permite que o quê? Quando você errar e pecar, ele diz, se você confessar os seus pecados, eu sou fiel e justo para te perdoar. Qual pecado? Qualquer pecado. Eu sou fiel e justo para te perdoar. Sabe por quê? Porque eu tenho poder para isso. É um poder ilimitado. Essa onipotência de Deus é somente pelo poder de Deus. Sua onipotência não é apenas o poder de criar montanhas, meus irmãos, mas o poder de quebrar a barreira do nosso pecado e a santidade de Deus. Meus irmãos, isso é graça. Nós temos acesso ao Santo Deus pela graça dele, porque é só por ele. Ah, eu vou ser uma pessoa boa, então eu vou entrar no céu. Não, você não vai entrar no céu porque você é uma pessoa boa. Você vai entrar no céu porque somente o Deus Todo-Poderoso consegue romper a barreira do pecado com a santidade. Não é as suas boas ações. Claro que aquele que conhece a Deus vai fazer boas ações, óbvio. Senão ele não conheceu a Deus. 3. O acesso, além do acesso à presença de Deus, nós somos convocados, acesso à presença de Deus, nós temos o acesso ao relacionamento com Ele, como nós estamos vendo. Sabe por que nós temos acesso ao relacionamento com Ele? Por um outro atributo que Ele não compartilha conosco, que só Ele tem, que é chamado onisciência. Ele sabe tudo, meus irmãos. E sabe por que isso define o nosso relacionamento? Saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Sabe o que ele está falando? O processo de aprender mais de Deus, quanto mais eu aprendo de Deus, mais eu entendo quem Ele é, e mais eu entendo que não adianta eu esconder nada dele. É um livre acesso, até com o seu marido, com a sua esposa. Você não fala tudo, às vezes você esconde. Com Deus você não consegue esconder nada, é um relacionamento perfeito. Venha a mim, cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. É um relacionamento perfeito, acesso constante. Ah, eu não posso falar isso para Deus. Pode! Porque você tem esse acesso, porque Ele é o Deus onisciente, Ele sabe tudo. Mesmo que você não queira falar, Ele já sabe. É Ele que molda seu coração, que confronta seu coração através do Espírito Santo. Quando você se distancia, Ele está confrontando seu coração. É quando dói, quando você percebe que tem algo que você está fazendo que não está bem, não está correto. É o Espírito Santo, é o próprio Deus agindo em sua vida. Sabe tudo perfeitamente e sem esforço, gente. Passado, presente e futuro. Não adianta você esconder o passado, porque Ele sabe. Não adianta planejar o futuro, porque Ele sabe. E não adianta esconder o presente, porque Ele sabe. E para isso, para que esse relacionamento cada vez mais se desenvolva, lembra? Eu me identifiquei com Deus, agora eu preciso aprender dele. É um processo de aprendizado. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sou capaz de entender isso. E aí faz sentido você ler a Bíblia todo dia. Não porque você tem que ler, que senão você não vai para o céu. Não, é porque eu quero ler todo dia. Eu quero estudar todo dia porque eu quero aprender mais sobre esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Algumas coisas que ele mostra nesse versículo é a identidade de quem ele é. O Senhor é Deus.
Foi Ele quem nos fez. Meus irmãos, não adianta. Ele te conhece. Foi Ele que te fez. Identidade do adorador. Dele somos. Nós passamos a ser dele. Então qual a resposta que eu dou se eu ganho de presente algo que eu nunca teria acesso? Gratidão. Somos rebanho dele. Pastor, a ovelha, ela depende do pastor. Ela não é autossuficiente. Se você se acha autossuficiente, é que talvez Deus não é seu pastor ainda. A reflexão é sua. Não estou julgando seu coração. A reflexão é sua. Se você se acha autossuficiente, talvez Deus ainda não é seu pastor. Você está no campo da identificação. É alguém, está na moda, né? O governo agora só fala sobre Jesus. Está na moda. Né? O governo agora é moldado em volta da pessoa de Jesus. Do cristianismo. Está na moda. No governo anterior não estava, agora está. Então eu me identifico, é aqui que eu fico. Mas não basta só se identificar, só falar. Basta reconhecer e depender dele. Viver uma vida dependente dele. Nesse relacionamento, a onisciência dele, o saber de tudo, um Deus que sabe tudo, sabe o que significa? Sabe o que se torna? Refúgio. Sabe aquele desespero, aquela dor no coração, tudo dando errado, nada certo? Corre lá. Corre lá porque ele sabe tudo. Ele é o Deus, Criador dos céus e da terra. É Ele que te criou. Corre. É o refúgio. Ou melhor, nunca saia de lá. Nunca saia de lá. Porque isso vai revelar se você é dependente de Deus. Se você quer viver uma vida dependente de Deus, nunca saia do refúgio. Ele nos conhece. Não engane você mesmo. Ele conhece a sua intimidade. Ele conhece quem você é. Não engane. Não engane você mesmo. Achando que você pode esconder e viver a vida do jeito que você achar que vai. E um dia você volta e fala, oh Deus, você não precisa saber o que eu fiz. Ele já sabe. Quarto, versículo 4. Além do acesso à presença, nós temos o acesso ao relacionamento. E aí também temos o acesso ao inacessível, meus irmãos. Vocês já pararam para analisar isso? Que você, se reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, entendeu a mensagem da cruz, você tem acesso ao inacessível. Meus irmãos, eu não sei se... Eu, quando preparava essa mensagem, isso aqui falou muito no meu coração. Nós temos acesso ao inacessível, irmãos, meus irmãos. Pela graça. Isso é pura graça. Se é inacessível, não tem como acessar. Mas pela graça se torna acessível. Porque está nele. É só por ele. É para ele. E está fundamentado na presença, na onipresença de Deus. O inacessível se torna presente, sabe como? Você está em casa, sozinho, com seu coração partido, em lágrimas na sua cama, travesseiro molhado de tanto choro. Ele está lá. E é só clamar, Senhor, preciso de Ti, Ele está te ouvindo, Ele está presente. Naquele momento mais difícil que você passou. Um dos momentos mais difíceis da minha vida foi quando a gente teve um assalto e a Elô, o ladrão quase tirou a vida da Elô. E eu voltando de São Paulo a 300 por hora, com as emoções explodindo. E eu lembro que eu falava, Senhor, eu preciso de 5 minutos sozinho. 5 minutos. Sabe qual era a resposta dele? Não tenha como. A minha fidelidade, eu não posso fazer isso. Não tem. Não cabe no meu caráter. E eu, Senhor... Mas por que passou? Eu estou presente e vou te ajudar nessa batalha.
Porque Ele está presente em todo lugar. A onipresença dEle é segurança para nós. Entrai pelas portas dEle com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Somos agora conduzidos aos verbos aqui que nos colocam fisicamente no lugar da adoração. Você não precisa entrar naquela porta para adorar. Por causa da onipresença de Deus, onde estivermos, estamos em adoração. Não, domingo eu vou e agradeço porque Deus fez, mas na segunda eu estou de mau humor, não agradeço, não quero saber de agradecimento. Não. A presença constante nos leva à adoração constante. E lembra, a única forma da adoração genuína é a gratidão. O lugar que era inacessível agora se torna acessível. Pela cruz. Pelo que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, fez na cruz do Calvário. O que era inacessível, agora se faz assim. Antes da cruz, só alguns tinham acesso. Mas no momento da cruz, o véu foi rasgado. O lugar que era o Santo dos Santos, que era atrás de uma cortina, que só alguns podiam entrar. Agora, todos têm acesso. E esse acesso é uma convocação que vem pela cruz do Calvário. É reconhecer que Ele é Senhor e Salvador. Ser dependente dEle. Ser humilde. É reconhecer que você depende dEle. E que a cruz do Calvário te tirou das trevas e trouxe para a luz. Se torna acessível. Agora nós temos acesso ao inacessível, meus irmãos. Venha adorar. Não estou falando nessa igreja. Qualquer igreja vai adorar a Deus. Porque você tem acesso ao inacessível que ninguém pode ter acesso por si só. Somente pela cruz. Me parece que é uma convocação. Não é um convite. Porque não tem outra resposta. Sou convocado a fazer isso. Porque eu preciso fazer isso. Porque é a resposta natural daquele que crê, que confia. A adoração em ações de graças é a única forma de entrar na presença de Deus. Aí você vai falar, mas e quando eu estou com dor, eu posso pedir? Entre, peça em gratidão. Entre, chore com gratidão. Aqueles momentos mais difíceis. Não deixe de lado a gratidão. Porque ela é a única forma de adoração. Porque você só está olhando para o problema. E a circunstância não determina a sua adoração. O que determina a sua adoração é quem Deus é e o que Ele fez na cruz do Calvário. É o reconhecimento de que Ele escolheu se manifestar a nós. E agora, por meio de Cristo, temos acesso a Ele. O acesso ao inacessível. Último ponto. Além de acesso à presença, acesso ao relacionamento, acesso ao inacessível, nós temos o acesso garantido, permanente e eficiente. Meus irmãos, nós temos acesso à presença de Deus. Nós temos acesso a ter um relacionamento com Ele. Nós temos acesso ao que era inacessível. E agora nós temos acesso ao que é garantido. Permanente e eficiente. Isso está fundamentado na imutabilidade de Deus. Sabe o que é imutabilidade? Deus não muda. Deus não muda. A sua fidelidade, a sua misericórdia é para sempre, não muda. Deus não muda. E essa é a segurança que nós temos de que nosso acesso a Ele é garantido, permanente e eficiente. Amanhã Ele não vai acordar
e falar assim, porque Deus não acorda, né? Mas um exemplo. Vai acordar e falar assim, eu vou tirar o acesso do Eduardo. Não. Porque se eu reconheci Ele como Senhor e Salvador, se eu entendi o que foi feito na cruz do Calvário, está selado. Eu não mudo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você é meu. Eu sou seu pastor. Isso não muda. Um acesso garantido, permanente e eficiente. Porque, versículo 5, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em gerações. A fidelidade dele não começou ontem não, meus irmãos. Sempre existiu e sempre vai existir, porque ele não muda. Isso é um atributo só de Deus. O último versículo é a garantia da convocação. É isso que garante que não é apenas um convite, meus irmãos, é uma convocação. Não tem outra resposta. Celebrai com júbilo o Senhor. Não importa se tem um violão, se tem uma banda toda, se tem barulho, se tem menos barulho. O que importa é a sua adoração, é o seu coração de como você responde aos hinos cantados. Como você responde à mensagem pregada. Como você vive diariamente. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre Ele. E está garantido nele a fidelidade e a bondade, mesmo que você não veja. Por isso que as circunstâncias não é medidor, meus irmãos. O que define a sua adoração é quem Ele é e o que Ele fez na cruz do Calvário. As circunstâncias não têm esse poder. Se você reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida. A adoração encontra sua base inabalável na imutabilidade de Deus. Ele não muda, meus irmãos. Ele é fiel. Ele é bom. Ele é misericordioso. Mas eu não estou entendendo. Essa é a nossa limitação. O que a palavra de Deus diz, que Ele é fiel, Ele é bom e é misericordioso. E não agora, sempre foi. E sempre há de ser. Deus é imutável. Seus planos e seu caráter não mudam. Não mudam. Esse pastor aqui, aquele pastor ali, um dia pode bater a cabeça e mudar. Mas Deus não muda. Pela graça de Deus, isso não vai acontecer. Porque a Carrie e o Elô não vão deixar. Mas assim, pela graça de Deus. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele não muda. A bondade e a misericórdia de Deus são permanentes. Ela dura para sempre. Meus irmãos, aquela pior dor que você está passando, não sei te explicar. Não sei. Mas é fruto da bondade, da fidelidade, da misericórdia de Deus. Como? Não me pergunte que eu não tenho condições de responder. Porque eu não sou onipresente, eu não sou imutável, eu não sou. Não sou. Isso é um atributo exclusivo de Deus. Onisciente, onipotente, exclusividade dele, não é nossa. A convocação de hoje, e aí aquela música que eu fiz uma crítica inicial no início, agora eu vou fazer uma crítica positiva. Não sei se existe crítica positiva, mas fazer um elogio. A convocação de hoje é a mesma de ontem e será de amanhã. O Deus de Abraão, o Deus de Maria, é o mesmo Deus hoje. A graça e a fidelidade manifestada a esses homens, essas mulheres, é pelo mesmo Deus que manifesta na sua vida. A acessibilidade a Deus, meus irmãos, é pura graça. A gratidão é a única resposta de uma adoração genuína. Meus irmãos, convoco vocês a refletirem sobre isso.
para que vocês possam viver uma vida de gratidão. Se esforcem, exercitem, porque a nossa tendência é querer ter o controle de tudo. A nossa tendência é querer que a nossa vontade seja feita. A nossa tendência é de que eu seja feliz. Deus nunca prometeu que você seria feliz. Deus prometeu que Ele é bom, fiel e justo. E isso já basta a sua felicidade. Já basta essa promessa. Essa promessa já basta. Então a minha resposta de gratidão não é mediante circunstâncias. Ela é tão somente por quem Ele é. É por isso que Jó dizia: eu ouvia falar, mas agora meus olhos te veem. Sabe por quê? Porque ele entendeu que não as circunstâncias não determinam a adoração dele. Celebrai com júbilo ao Senhor. Celebrai. Mas pastor, eu estou só passando por crises. Celebrai com júbilo ao Senhor, porque Ele é bom, justo, fiel, misericordioso. Celebrai. Mas eu não entendo. Bem-vindo ao time. Eu também não entendo. Por que minha sogra teve que ir esse ano? Não entendo. Certo ou não? Você entende? Não entendo. Tinha 10 anos de vida ainda disponível? Talvez numa média? Por quê? Não sei. O que eu sei é que Ele é bom, justo, fiel, misericordioso, não muda. É presente e nos dá um livre acesso a Ele, que nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, eu posso ter acesso ao inacessível. Cada vez que você clama, você está tendo acesso ao que é inacessível. Sabe por quê? Porque o inacessível, pela sua pura graça, se fez presente na sua vida. Sejamos gratos, que só isso já basta. Não precisamos de mais nada. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse salmo que nos convoca a uma adoração genuína, Senhor. Obrigado por esse confronto, essa exortação de uma adoração genuína, independente das circunstâncias. Obrigado a nos levar a pensar que a única forma de adorá-lo é sendo grato, é tendo um coração grato. A única forma de passar pelas circunstâncias é tendo um coração grato, porque tendo um coração grato, nós entendemos que Ele é bom, misericordioso e fiel. E não agora, sempre foi, de geração a geração, e sempre será. Ele é um Deus que não muda. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que está a todo lugar conosco. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que sabe de tudo. Não tem como nos esconder. Porque Ele é Deus, nosso Criador. Nos dê um coração cada vez mais disposto a ser grato por quem Tu és e pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário. E nos capacite a viver uma vida de gratidão em meio a circunstâncias tão difíceis dessa vida. Oramos isso em nome de Jesus. Amém.